Que bom começar mais um episódio de O Backstage. Fico feliz, muito feliz que você está acompanhando a gente aqui, se você está escutando a gente também aí pelas plataformas digitais de áudio. E vocês sabem, toda vez que eu começo esse podcast, eu peço para você seguir a gente, seguir o nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações de toda vez que a gente postar um conteúdo novo, compartilhar. Esse assunto, compartilhar, é algo que eu venho batendo sempre, porque a gente tem o objetivo de trazer assuntos que são desafiadores, assuntos que possam ajudar em algum momento da sua vida, em algum assunto. Então, se essa é a nossa intenção, meu desejo é que você também tenha essa intenção de compartilhar esse conteúdo aí para quem você desejar, ok? Eu não quero me alongar muito, porque eu tenho certeza que hoje vai ser um episódio muito, mas muito legal. Tô com uma pessoa aqui que vou dizer para vocês, especialista em comportamento, em mulheres, mas não é só para mulheres. Vocês homens assistam, porque isso é super importante para a gente poder entendê-las também, como que funciona todo o seu processo emocional, enfim. Eu não vou ficar falando muito não, porque está comigo aqui Bruna. Eu falei para ela que eu não ia dar conta de falar o sobrenome dela. Bruna, bem-vinda. Bruna Legnaioli. Bruna. Obrigada. É italiano? É italiano, é. Eu também tenho uma descendência italiana lá de Capri. Rafael gosta aqui das minhas piadas em italiano. Bruna, obrigado por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, estou muito feliz de vir compartilhar um pouquinho do backstage. Ai, que legal. Olha, uma coisa interessante, eu trabalho dentro de um coworking, né, aqui em Alphaville, e num coworking você tem a possibilidade de ter essa convivência com várias pessoas de diversas áreas, de diversos assuntos, e parece que não, mas a gente vê a Bruna ali na sala dela, trabalhando bastante. Eu, particularmente, como sou dessa área de produção, vejo que você vem fazendo os eventos, vem atendendo. Sim. Me diz, em qual é a área que a Bruna vem atuando? Ah, que legal. Hoje eu trabalho com treinamento, né, com desenvolvimento humano. Na verdade, eu comecei a trabalhar com isso há 13 anos, foi em 2010. Nem existia ainda lançamento, marketing digital. Eu já fazia muito evento presencial. Meu forte sempre foram os eventos presenciais. Tanto que quando veio o digital, nossa, eu resisti muito. Resisti porque meu negócio era presencial, eu já tinha um movimento grande no presencial, né? Vinham sempre muitas mulheres de fora de São Paulo para fazer os meus treinamentos presenciais. E aí, quando veio o digital, eu fui muito resistente. Mas enfim, né? Estamos aqui, eu vou contar um pouquinho. Mas hoje eu trabalho especificamente com autoestima e autoconfiança. Eu desenvolvi alguns métodos ao longo desses 13 anos. E hoje eu formo mulheres para aplicarem esses métodos. Né? Então, chegou um momento que eu senti... vinham muitas psicólogas fazer os meus cursos de autoestima, de autoconfiança. Trago também muita inteligência emocional, porque tá tudo ligado. E elas vinham para modelar, né? E aí eu percebi que é uma coisa didática o que eu ensino. Por mais que não pareça, por mais abstrato que parece, autoestima, inteligência emocional, parece muito abstrato, que a gente não pega, né? Mas é muito didático, é muito prático. Então, como vinham muitas mulheres para modelar, Deus um dia tocou no meu coração. Eu estava grávida, estava de 6 meses, e Deus falou... E eu queria parar de dar treinamento, porque eu queria me dedicar à maternidade, primeira filha. E aí Deus falou, tá bom, você vai parar. Você quer parar? Para. Mas então você vai ensinar esse método, porque o método não pode parar. E aí foi onde eu comecei a capacitar mulheres, e hoje a gente tem um time aí de mais de 260 mulheres que aplicam esse método, espalhadas pelo mundo, tem vários países, porque a gente faz também de forma online. E esse é o resumo do resumo. Agora, esse desenvolvimento humano, desde o início, já era focado em mulheres? Ou era algo que era genérico, e aí você foi
afunilando isso? Não, eu sempre trabalhei com homens e mulheres, né. O meu foco inicial, quando eu entrei nesse mundo do desenvolvimento humano, eu trabalhava muito com inteligência emocional, Uhum. né. Então eu também desenvolvi uma formação de inteligência emocional pela Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, porque eu trabalhei lá por 8 anos. Eu comecei a trabalhar nesse universo. Na verdade, como que eu comecei? Eu fazendo um curso de inteligência emocional. Eu fazia tinha 23 anos, fazia relações públicas, meu sonho era ser empresária, executiva. E E aí quando eu estava no último ano de faculdade, eu conheci o autoconhecimento. Eu falo que a gente é picado por um bichinho do autoconhecimento, que não tem volta. E aí eu me transformei e eu falei: "É isso que eu quero fazer". Me formei em relações públicas, que eu estava no último ano, eu também adorava fazer essa faculdade. E aí eu comecei a trabalhar na SBIE. Lá, que é a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Lá eu fiquei 8 anos como terapeuta responsável, a gente desenvolveu alguns métodos, algumas formações. Foi a primeira formação de inteligência emocional do Brasil, foi lá na SBIE, isso há muitos anos. Aí ali eu trabalhava com homens e mulheres, só que lá dentro surgiu uma demanda, o que que eu percebi? Que tinham alguns assuntos que eles eram da mulher. Uhum. E eu comecei a dar treinamentos para mulheres lá dentro da SBIE, em parceria com eles lá. Só que daí chegou um momento que eu precisava mais, né? Ali eu já tinha cumprido minha missão. E aí foi onde eu saí e comecei a trabalhar somente com as mulheres. Eu foquei em mulheres lá. Então hoje o meu foco são mulheres. Eu trabalho também, levo para empresas. A gente tem treinamento para homens, mas é o meu marido que dá. Mas o meu foco hoje mais são as mulheres mesmo. E existe uma certificação para quem quer trabalhar com essa questão do autoconhecimento? Por exemplo, esse instituto que você trabalha é um instituto? É a Sociedade Brasileira de Sociedade Inteligência Brasileira. Emocional. Tem muitos cursos que são reconhecidos pelo MEC, outros não, né? Existe toda uma burocracia, a gente está até Uhum. buscando o reconhecimento do MEC para nossa especialização, porque é a única que tem no Brasil. A especialização em autoestima que eu dou é a única onde as psicólogas podem vir, terapeutas, mentoras, ou até mulheres que querem começar. Eu quero me especializar em autoestima, não tem outra. Então, até por isso a gente está buscando esse reconhecimento. Mas muitos têm, outros não tem uma regra, né? Até porque hoje você tem que ter alguns critérios lá de carga horária, tal, e contatos para você Aí é, poder. é uma questão mais de cumprir algo da educação, didático, do que uma questão É. mais voltada para o lado medicinal, da psicologia. É mais uma coisa mais burocrática. Eu acredito que toda até a parte da medicina, do desenvolvimento humano, tem que ser didático. Porque é onde muitas pessoas estão se lascando no mundo do autoconhecimento. Porque acaba sendo uma coisa muito abstrata e é pouco concreto, é pouco didático. Tem que ser prático, Tem que ser são prático. coisas práticas isso. E a prática, ela só existe com a didática. Não tem como eu te É, ensinar a fazer uma coisa assim que seja didático. não, é legal você falando isso, porque assim, eu já recebi aqui algumas pessoas de diversas áreas e assuntos. Eu recebi um grande amigo, Natan, a gente falou sobre. Ele é um especialista e está cada vez mais estudando sobre a mindfulness, e é um cara que tem estudado muito. E apesar de ser algo que eu entendi que não é meditação em si, né? Mas é algo de muita prática Treino. e de questão prática mesmo, de você ter que executar algo ali didático e prático. Concreto. Concreto, exatamente. Eu recebi aqui um teólogo, um pastor, que ele fala muito sobre espiritualidade, sobre o dia a dia. Ele tem um curso que se chama Monges na Metrópole, que é exatamente ter essa serenidade de alguém que é espiritual enterrado dentro de uma loucura de Dentro do metrô, caos, do né, que a gente caos. vive. E ele fala, não, a prática, ele fala, prática espiritual, é prática mesmo. Ele falou, cara, é você acordar, colocar o pé no chão, botar a mão no coração, é respirar, é olhar pra cima. Então são coisas realmente que você precisa executar. E é onde muita gente tá errando, porque você vai num curso, você lê um livro, você assiste uma live, um podcast, e aí você sai de lá com um monte de ações, porque hoje as pessoas que trabalham nessa área, elas têm que ter esse cuidado, né? Não só de trazer a teoria, mas a pessoa não pratica. E aí tem uma frase que eu falo muito, que é autoconhecimento sem ação gera culpa.
É melhor não ter. Você Porque, só sente saudade daquilo que você já vivenciou, né? exatamente. Então você conhece o problema, se Eu você sei não o que eu tenho que faz. fazer, mas eu não faço. Então é melhor você nem saber. Porque isso vai te gerar uma culpa, e culpa é veneno emocional, é a pior das coisas que pode existir no ser humano é a culpa. Então, assim, tem que ser prático. E para você ter uma ideia, né? Eu sempre quis ser professora. Minha brincadeira de infância era ser professora. Eu tinha, na casa da minha bisavó, uma lousinha, sala de aula imaginária, eu tinha tudo ali. E eu nasci no Dia dos Professores, dia 15 de outubro. Então, Uhum. assim, sempre foi. Só que eu nunca imaginei que eu ia ser professora desse assunto, né? Mas pra gente ser professor, pra gente ser mentor, a gente tem que ter a didática. E é algo que a gente pode desenvolver. Eu falo assim, para mim veio de berço. Eu sei disso até por ser a minha brincadeira favorita, pelo dia que eu nasci. Mas para quem não pode ser desenvolvido também, né? O coaching ajuda muito com isso também. Uhum. Porque o coaching, ele é muito da ação. Ele é muito da ação também. O que vai fazer, então? Qual que é a tarefa? Só que precisa da base emocional também para o coaching dar certo. Ah, sim. E é legal que você tocou aí num assunto que eu queria explorar um pouquinho mais. Você disse que Uhum. quando você era criança, você brincava de professor. Essa questão toda do ensinar, você traz uma carga, por exemplo, dos seus pais, ou não? Ou é essa questão de você ir no colégio e aquilo já foi despertando? A sua mãe trouxe alguma influência, os seus Olha, agora, eu nunca pais? tinha nem pensado nisso, sabe? De onde que veio isso? Eu sempre relacionei a minha data do nascimento. Você pegou pra E você. também ouvia todo mundo falar, nasceu no dia dos professores. Então, desde criança, o dia dos professores era o dia do meu aniversário. Eu acho que eu relacionei, porque o meu pai não tem. Meu pai ele é do ramo de restaurante, os meus pais. Minha mãe era bancária e também entrou no ramo de restaurante. Eles têm restaurante, buffet a vida inteira, bar, buffet, com comida, festa. Então, acho que não vem, não. Eu acho que talvez venha de tanto ter ouvido falar. E eu acho que eu peguei pra mim, me apropriei. Falei, então tá, bora. Veio, já estava lá dentro do seu Já DNA. estava lá. Aí a gente rega, né. Eu fui Sim. regando essa sementinha e hoje Então a gente pode dizer que o que você é hoje, por exemplo, já veio lá de trás com essa vontade de ser professora. sim, com certeza. Só que daí a vida me levou para outro lugar, né, que é onde eu fui fazer faculdade de relações públicas, que eu queria ser empresária, mas aí Que depois aí, de repente, tenha um viés aí dos pais. com certeza, Empreendedor, você quer ser é. empresário. Aí beleza, aí foi, né, acabei não atuando como RP, apesar de ser muito grata e apaixonada, a faculdade eu acho que eu ganhei em todas as áreas da minha vida, eu sou fã desse curso, Relações Públicas, porque você realmente aprende muito a lidar com pessoas, a olhar o todo, Uhum. sabe? E então é muito útil para mim tudo. Mas eu acabei indo para esse mundo do desenvolvimento humano, só que hoje eu tenho que lidar com tudo aquilo que eu vi meus pais fazendo. Empresa familiar, né, meus pais sempre trabalharam juntos, e eu sempre disse que eu jamais ia trabalhar com meu marido, hoje meu marido é meu sócio. Mas hoje, o que aconteceu? Da mentora, da pessoa que fazia cursos e treinamentos, eu estou aprendendo a ser uma empreendedora. Estou indo fazer curso, estou indo me capacitar, porque agora o meu desafio atual tem sido esse. O meu assunto eu domino, eu sou autoridade, eu me posicionei, são 13 anos Uhum. construindo essa autoridade. Eu tenho muita bagagem no sentido de muitas alunas, né? São mais de 15 mil alunas nesses 13 anos. Mas agora o meu desafio tem sido aprender a empreender. Agora, é interessante, né? Porque a gente sempre traz algumas características lá da primeira infância, né? Seja ela pro bem ou seja ela pro mal. Sim, Enfim. Mas a gente carrega essa influência, né? Essa total. influência. Agora me diz uma coisa, Bruna. Quando você começou ir para esse lado mais profundo desse cuidado, foi alguma situação que te levou para isso? Ou você estava lá em RP, aí depois fez. Ah. Ou foi. O que que aconteceu? Ah, não. Nunca é, né, tipo: "Ah, aconteceu". Sempre tem no meu caso, tem uma história bem profunda. Quando eu fui por que que eu fui fazer o meu primeiro treinamento de inteligência emocional?
Porque a minha mãe tem uma doença psiquiátrica desde que eu sou criança, né? Então, quando eu tinha 5 anos de idade, minha mãe foi diagnosticada com transtorno bipolar. Só que isso a gente tá falando de 33 anos. Era um tabu. Não, era lançamento do bipolar, né. Então, assim, eu cresci vendo isso, eu cresci em clínica psiquiátrica, vendo muitas pessoas sofrendo, vendo a minha mãe sofrer muito por falta de inteligência emocional, por questões psiquiátricas. O transtorno bipolar, ele tem uma característica que é um dia a pessoa tá lá embaixo, outro dia ela tá lá em cima. Então, as inteligência emocional é zero, né. Então, quando eu fui fazer o meu primeiro treinamento, foi porque a gente já tinha tentado de tudo nesses anos todos, só que hoje, Sidney, tem o quê? Hoje a gente tem pessoas que cuidam de pessoas. Na época que minha mãe foi diagnosticada, se cuidou muito da doença dela, e esqueceram dela. E ela também acabou vestindo a camisa da doença, entendeu? Então, o que aconteceu? São muitos anos, são 33 anos que ela tem esse diagnóstico e até hoje ela sofre com isso. E aí uma pessoa falou pra gente, olha, isso há 15 anos, em 2008, tem uma coisa que pode ajudar a sua mãe, que é um treinamento que chama Leader Training. Já ouviu falar no Leader Training? Não, não. É um treinamento de inteligência emocional de 3 dias. Você vai fazer uma imersão, sexta, sábado, domingo, de alto impacto emocional. Alto impacto. São dinâmicas que você expurga, que você bota pra fora, que você grita, que você chora, que você acessa lá as coisas da infância, o que você engoliu, tal, tal, tal. E disseram que esse treinamento ia ajudar muito minha mãe. Só que pra isso, a família tinha que fazer antes. Tá. Porque senão a gente não ia entender o que ela ia passar lá. Então, foi meu pai fazer, meu pai voltou transformado. Parecia. Falei, gente, o que aconteceu? É outra pessoa. Aí ele me inscreveu, eu não fui. Eu falei, eu não vou, não. Aí minha irmã foi. Minha irmã voltou transformada também. Não tanto quanto ele, mas voltou. Aí chegou minha vez. Aí eu demorei 4 meses pra ir. Fiquei enrolando, adiando. Aí fui mais por ela, pela minha mãe, Sim. que se eu não fosse, ela não ia poder ir. Só que chegou lá, eu fui transformada, eu descobri um mundo interno do autoconhecimento, né? Eu descobri que existiam emoções, que existiam pessoas, porque até então eu era uma garota que queria só viver a vida doidada, com 23 anos. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Foi aí que, nesse treinamento que eu tava no último ano de faculdade, que eu falei, é isso que eu quero. Me formei, saí de lá, eu falei, eu quero fazer o que eles fazem. Aí o que eu fiz? Entrei no site e fui ver o currículo da equipe. Mas e sua mãe, foi? Então, eles não deixaram minha mãe ir, Ah, porque minha mãe tinha doença psiquiátrica. Eu falei, gente, mas foi por isso que a gente veio. Beleza. Só que daí, olha só como que Deus faz. 2 anos depois, eu comecei a trabalhar na SBIE. uhum. E aí lá o meu chefe na época, que hoje é meu amigo, meu parceiro, ele falou, traz sua mãe. E minha mãe foi. E eu falo que foi a única vez nesses 30 e poucos anos que eu vi cuidarem dela, Sim. do ser humano. Então, depois do treinamento que ela passou, ela nunca mais foi internada. Isso faz 10 anos já que ela nunca mais. Que era o maior trauma que a gente tinha em família e nela também, eram as internações, porque era no mínimo uma vez por ano. E a internação em clínica psiquiátrica, que eu não recomendo que ninguém passe e muito menos veja. Muito menos criança, né? Então, hoje eu acho que eu trabalho com isso porque, no fundo, é a minha dor. O que eu queria era ver a cura dela, mas hoje eu entendo que não tá na minha mão a cura dela. Eu faço o que eu posso, mas eu sou filha dela, eu não sou médica, eu não sou psicóloga. Apesar dela participar, quando ela tá bem, ela participa dos meus treinamentos, ela adora. Mas ela oscila muito, né? Mas o benefício é que depois que ela passou por isso, nunca mais ela foi internada. Então, isso já é um avanço muito grande pra gente. É interessante você contar essa história, porque assim, nessa temporada a gente já recebi aqui alguns convidados e de uma forma ou de outra tem sempre esse elo. Eu conversei com um dos maiores gerenciadores que tem uma empresa grande de distribuição e expansão de franquias, Uhum. e era justamente isso, ele olhando para a mãe e vendo a dificuldade dela em sustentar os filhos, os irmãos, e ele falou, não, eu vou dar um jeito de ajudar a minha mãe. E Olha só. aí ele tirou aquilo e começou a já querer empreender e se virar.
E hoje ele chegou aonde ele está até hoje, assim como a gente está vendo você. Então, assim, nem sempre, eu vou dizer para você, por todas as pessoas que já passaram por aqui, a maioria delas, esse é um processo ainda de buscar sair dessa dor que deu uma cutucada, né? E acho que não sai, tá? Eu falo que a gente, eu, por exemplo, que repito, eu sou a pessoa que mais precisa ouvir. Por isso que eu fui escolhida. Pra falar sobre autoestima, sobre inteligência emocional, sobre aceitar a vida, sobre perdoar os pais, sobre aceitar a própria história, sobre se amar. Porque quando eu falo, eu sou a primeira pessoa que ouço. Sim. Deveria, pelo menos, né? Eu pratico isso, nem sempre foi assim. Por muito tempo eu só falava. Mas isso aí a gente vai percebendo e consertando. Então, acho que é isso, né? Nenhuma dor. Eu acredito muito, eu falo isso para as minhas alunas. E olha só como que isso é forte, né, Sidney? Porque hoje, além de eu ajudar pessoas, existe um movimento de mulheres que são formadas no meu método. Então, essas mulheres estão levando isso para muitas outras. É tão forte, a dor ela é tão forte, é uma necessidade tão grande de cura que a gente tem diante da nossa própria história, que olha só a multiplicação disso quando a gente se coloca à disposição da vida mesmo. Uhum. Porque e tem uma frase que eu falo para as minhas alunas: nenhuma dor é em vão. E eu vejo que todas as minhas alunas que chegam com esse sonho de fazer o que eu faço, que é assim, Bruna, eu quero ser mentora de mulheres, eu quero ensinar para as mulheres que elas podem se amar. Todas têm uma história de dor em relação a esse assunto: autoestima, autoconfiança, se amar, se aceitar, abuso. Então, assim, o que me comprova isso que você acabou de dizer, né? Que aquilo que a gente faz tá totalmente ligado com a nossa dor. Totalmente. Porque hoje, às vezes eu saio da casa da minha mãe, o meu desejo é que ela melhore. Mas às vezes eu saio de lá e ela continua igual. Só que eu tenho a oportunidade de receber 30, 40 mulheres a cada curso que eu faço que estão saindo de lá diferente. Uhum. Então isso aquece meu coração. Mas a dor tá lá, existe, a história é essa. Hoje eu aceito e concordo com essa história. Mas eu gostaria de que fosse diferente? Gostaria. Isso é uma parte importante da gente trabalhar no autoconhecimento. É assumir. Eu gostaria que fosse diferente. Mas eu aceito como é. O que até para o pessoal entender é um pouquinho assim, de uma forma mais didática, mais simples, o que seria essa inteligência emocional? Inteligência emocional é exatamente o que a palavra diz. É agir de forma inteligente diante das nossas emoções. Que é o quê? Na prática, é trazer razão no momento que você tá ali na emoção. Só que isso não é uma coisa fácil de ser feito. Então, existem várias ferramentas para isso. Porque normalmente quando você tá num processo de emoção, né? Inclusive o pessoal fala, você tem razão ou emoção? Exatamente. E aí, uma anula a outra? Isso, não anula a outra, nem deve, né? Porque uma precisa da outra para existir. Mas vou te dar um exemplo prático. Vamos falar do medo, que é uma emoção básica, né? Que muita gente acha que o medo é um defeito ou é um ponto fraco. Não é. O medo é uma emoção. Que independente de você ser uma pessoa insegura, sei lá, quaisquer que sejam seus defeitos, seus pontos fracos, o medo é uma emoção. Então, imagina que tem um medo, que é um medo muito comum hoje, que é o medo de errar. Ninguém gosta de errar. Você gosta de errar? Não. Ninguém gosta de Ao errar. contrário, a gente se cobra de um jeito. Perfeccionismo lá em cima, né? Autocobrança. Então, o medo de errar, que é algo totalmente invisível, né? Diante de um momento igual, vamos lá gravar um podcast? Poxa, mas quem a gente vai falar? E se não sei o quê? Será que vai entrar alguém se for ao vivo? Aí vem aquele medo, começa a vir, silencioso. E o medo, assim como a raiva, como a tristeza, ele começa a trazer reações físicas, né? Então o coração dispara, a boca seca, não sei o quê. O que é a inteligência emocional nesse momento? De uma forma bem prática, tá? É você imaginar seu filho de 5 anos de idade falando: papai, tô com medo de ir lá na escola apresentar o meu trabalho, porque e se eu errar? E se rirem da minha cara? Você, como pai, falaria o que para esse filho?
Não, vamos lá, você consegue. Os amiguinhos vão te ver, enfim. E se rirem na cara dele, você ri de Desde de volta. volta, é. Você se preparou. Isso é inteligência emocional. É a gente imaginar que a nossa emoção, o medo de errar, a raiva desgovernada, ela é uma coisa infantil. A emoção é como se fosse a nossa criança. É como se fosse um filho de 5 anos de idade. E como que a gente conversa com o filho diante de um medo ou diante de uma raiva? O que a gente fala quando a criança tá fazendo birra? Respira, se acalma. Ou, vou esperar passar a birra. É exatamente o que a gente tem que fazer com a gente. Então, inteligência emocional é você sair de cena, que não é fácil, mas existem ferramentas para cada emoção, para o medo, para a raiva, para a tristeza, e você trazer a razão. E uma das formas é você se projetar mesmo, imaginar você ali, o Sidneyzinho, o tempo todo. Veio uma emoção, um medo, uma raiva, imagina a criança sentindo o que você está sentindo, projeta nela. E você dá um conselho para ela, respira fundo e faz aquilo que você aconselhou ela. Isso é inteligência emocional na prática. Ficou didático? Ficou didático. Ficou bem didático, ficou, Caio. Agora dá pra controlar um pouco mais o medo? Dá pra tentar, né? Dá pra tentar, né? É isso aí. Porque é o nosso lado imaturo, infantil. As emoções é o nosso lado infantil. Sim. Só que são elas que governam a nossa vida, né? É cientificamente comprovado que o nosso cérebro emocional, ele tem uma velocidade de 4 milhões de impulsos por segundo. E o nosso cérebro racional tem uma velocidade de 40 impulsos por segundo. Imagina, 40 por 40 milhões de impulsos. Então, por mais que a sua razão saiba, a sua emoção foi lá e fez. Por isso que o exercício é sempre a gente ir trazendo. Perceber e trazer. Nem sempre vai ser possível na hora. Aí você tem que recolher os corpos depois. Os estragos, mas é possível. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Então, assim, a gente não deve reprimir as nossas emoções, né? Jamais. Jamais. Não. É justamente saber qual é a dosagem correta para que isso não ultrapasse e comece a prejudicar. Você saber o que fazer diante de cada emoção. E para isso, primeiro você precisa saber quem é você diante de cada emoção. Por exemplo, eu no medo, eu posso paralisar. Posso desmaiar, pode me dar uma crise de pânico. Você no medo, você pode fugir, ir pro shopping. Ah, não, preciso abrir uma live. Ah, mas vai que não entra ninguém. Aí, só que isso é inconsciente, né? Totalmente silenciosa essa conversa. Ah, não, putz, lembrei que eu preciso comprar uma meia no shopping. Eu posso abrir a live e me dar um branco. Você pode fugir. Na raiva, eu posso engolir. Você pode explodir. Então, o primeiro passo é você identificar quem sou eu na tristeza. Tem gente que fica triste e vai pro quarto chorar. Tem gente que liga pra uma amiga e fala, amiga, eu preciso conversar. Então, quem é você diante de cada tristeza, de cada emoção? E a partir disso, você observar qual que é a melhor forma de lidar com o medo, com a raiva. Tem um remédio para cada. E é o que a gente chama de autoconhecimento, seria isso? Através do autoconhecimento. A gente consegue refletir, da autoobservação. Tem um exercício que eu passo, que eu chamo de diário emocional. Então, você pega o seu bloco de notas, né? Hoje em dia, o pessoal tecnológico, você abre um bloco de notas e escreve um diário emocional. E você vai fazer por uma semana. Toda vez que você perceber que você teve uma alteração emocional, pode ser, você ficou muito alegre, você sentiu um amor muito grande, pode ser positivo também. Ou se de repente, do nada, no meio do seu dia, te deu uma ansiedade ou um medo muito grande. Qualquer alteração, você vai anotar lá. O que aconteceu, qual a emoção e o que aconteceu antes. E o que você fez. Você vai parar, só que tem que ser na hora. Né? Então, senti, vou no banheiro, abro, do nada senti meu coração bater mais forte. Nossa, eu abri o Instagram e vi o Instagram de tal pessoa. Ou o meu chefe me chamou para conversar e me deu um feedback negativo. Ou a minha esposa não atendeu uma ligação minha. Ou mandei um WhatsApp e fiquei sem resposta. Entrei para verificar, não tinha. O que aconteceu antes dessa emoção? E o que você fez? Fui comer um pedaço de bolo de cenoura no café. Se você fizer isso por uma semana, você vai perceber vários padrões. Toda vez que eu recebo uma crítica, eu vou comer um pedaço de bolo de cenoura e me sinto ansioso. Toda vez que eu falo que eu vejo meu filho na câmera, eu tenho uma alegria muito grande dentro de mim e eu dou um elogio para um funcionário. E aí você começa... É um exercício muito legal de autoconhecimento, Sidney, esse do diário emocional. Legal.
É muito legal. Inclusive, você descobre compulsões, vícios. Porque você vai falar: caramba, toda vez que acontece isso, eu vou pro shopping, eu vou comer um pedaço de bolo de cenoura, eu vou fumar um cigarro. E aí você começa a perceber os gatilhos que tem por trás dos seus comportamentos, sabe? Eu queria entrar num assunto aqui um pouquinho mais, não vou dizer polêmico, mas é uma coisa que Hum. tem trazido muito à tona nos últimos tempos, né? Como eu te perguntei, por que as mulheres? Você acha que as mulheres passaram por um período de muita repressão e isso fez com que elas tivessem essa necessidade maior, ou porque elas têm maior facilidade de se abrir e revelar as emoções do que os homens? Olha, eu vou te falar, igual eu te disse, né? O meu marido, ele tem do meu treinamento para mulheres, a pedido das mulheres, e de um processo que o Bruno passou como homem, uma cura como homem, que ele passou em relação a vícios que ele tinha como homem, herança emocional de Uhum. traição, tal, nasceu o treinamento dos homens. E eu vou te falar que eles choram muito mais que as mulheres. E eles falam muito mais que as mulheres. Eu trabalho com mulheres porque foi a dor que eu curei em mim. Mas falar que quem precisa mais, eu ouso dizer que hoje os homens precisam mais. Por quê? Porque o homem aprendeu que ele não pode chorar. Sim. Ele não pode ser fraco, ele não pode nem broxar, se você for ver. É vergonha. Ele tem que trair pra ele ser o cara, entende? Então, o homem ele precisa muito mais, só que a mulher sofreu a consequência disso. Então não é que um precisa mais que o outro, os dois precisam igualmente, mas de formas diferentes. São trabalhadas. O que eu trabalho com as mulheres é totalmente diferente do que o Bruno trabalha com os homens. Mas o que eu posso dizer é muito lindo de ver o processo dos homens também. Eu escolhi as mulheres porque eu sou mulher e porque é a Sim. minha dor. Eu te perguntei porque, assim, a gente está num momento de algumas inversões em alguns papéis e a gente tem percebido esse sentimento, né? De, tipo, o homem tem se tornado, entre aspas, aí, o sexo frágil no que diz respeito ao provedor, aquele cara, e a mulher o sexo forte, aquela que foi pro mercado, que trabalha, cria os filhos. Quando o casal se separa, normalmente a mulher é que banca, o homem que abandona a mulher. Então, assim, Ai, tá vindo sim. essa A mulher mulher surtada, né, no caso. power, É a mulher power and surtada. essa mulher power É, e essa inversão. E o é, homem, é. aquele cara que já tá ficando ali, ele já não acredita mais que ele é o provedor, ele não acredita que o cara que sustenta mais ali aquela relação, porque muitas vezes a mulher ganha mais do que ele, É. e esse papel se invertendo tudo. Sim, é um. Como que tá essa confusão pra vocês que trabalham com É, homens e mulheres? esse é o principal, tirando o curso que eu falei para você, que é a especialização, esse é um outro curso que a gente dá, que é um curso que trabalha exatamente o equilíbrio da energia feminina e masculina. Isso que você falou faz total sentido. A mulher, por ela ter sido reprimida por muito tempo, quando ela decidiu, eu quero, porque o que acontece? Chega um momento na vida das mulheres que não era mais vantagem ser mulher. A mulher não podia comprar uma casa, ela tinha que usar o CPF do marido, do pai. Há pouco tempo atrás. Uhum. Não é só a questão de votar e trabalhar. A mulher, para você ter ideia, ela não podia. Se ela se separasse do marido, ela não tinha direito à guarda dos filhos. Por isso que a mulher foi permissiva por tanto tempo, né? E o homem, por outro lado, ele aprendeu que ele tinha que ser o papel, fazer o machão ali. Então, os dois adoeceram nesse contexto. Só que a mulher, em algum momento, por conta disso, ela entendeu que não é vantagem ser mulher. E ela começou a querer ser igual ao homem. Só que houve uma desconexão do feminino, da mulher. Sim, né? Onde a gente encontra essa mulher, como você acabou de dizer. E são essas mulheres que eu recebo. O que acontece com elas? São mulheres que têm muito câncer de mama, problema de engravidar, doenças relacionadas ao feminino. São mulheres que estão exaustas, sobrecarregadas, que não aguentam mais. E são mulheres que estão sofrendo no casamento. Muitas vezes o marido está em casa deprimido. Por quê? Porque a mulher, ela castra o marido. A mulher que está no desequilíbrio. Sim. Entende? E há uma necessidade dela, mas isso são dores que a mulher carrega.
São dores em relação ao ser mulher, ao homem. Muitas vezes não é nem aquilo que ela quer, mas é que o mundo tá pressionando que ela seja, né? Cara, eu vou te falar, não é o que ela quer. Mesmo a mulher que fala assim, não, eu quero, a mulher que ouviu, eu quero ser independente. Eu cresci dizendo que eu preciso ser independente. Normalmente essa mulher viu a mãe sendo dependente, ela não quer ser igual a mãe, Uhum. ou ouviu a mãe falar que ela tem que ser forte, que ela tem que ser independente. Ou ela teve um pai que foi embora e ela não pôde contar, e ela precisou ser independente. Então sempre é a partir de uma dor esse desequilíbrio. Só que existe caminho de cura, né? Existe como a gente. Eu trabalhei muito em mim, eu fui essa mulher por muito tempo. E o Bruno deprimido por muito tempo em casa, no sofá de casa, onde eu saía pra trabalhar. Pra você ter ideia da mulher não deixar nem o marido carregar uma sacola, se sentir ofendida. Uhum. Mas isso é uma dor que a mulher tem o quê? Em relação ao pai, normalmente, dela. Ao pai, aos homens, e que acaba projetando no relacionamento. E aí, ó, há essa inversão. Então, no meu relacionamento hoje, tá? Depois de passar por todos esses processos que não foram fáceis, eu sei o meu lugar de mulher e eu dou o lugar pro meu marido. E aí, a mulher, eu falo assim: tem coisa que eu poderia resolver sozinha, mas eu faço questão de pedir pra ele. Porque a mulher de hoje, por conta de estudo, se tornou muito prática. A gente se tornou Se prática. resolve, né? A gente resolve. E o que a gente mais ouve, eu fui a mulher que por muito tempo eu falava, não preciso de homem. Só que não é uma questão de precisar, eu quero. Deus fez a gente assim, pra gente viver em comunhão. Uhum. Então, foi um processo, onde também, quando eu pedia pro meu marido carregar sacolas, ele... Ah, agora eu tô ocupado, porque é um processo onde o homem tem que sair do papel de filhinho da mamãe também, e ocupar o lugar dele de homem e de marido, para que a mulher possa ser a mulher. E não a mãe e nem a pessoa que compete. Então, é uma salada de fruta, tá? É uma confusão, porque tem mulher que tá fazendo o papel de homem, tem mulher que tá fazendo o papel de filha, tem mulher que tá fazendo o papel de mãe. E o homem vai sofrer na consequência disso. Ele é o filho, ou ele é o pai, ou ele é o sexo frágil. Então, precisa existir uma cura do casal. Por isso que as mulheres que passavam pelos meus treinamentos falavam, eu entendi. Mas para eu curar isso na minha família, eu preciso que o meu marido entenda. E a gente desenvolveu o treinamento para os homens. E é muito legal. Porque a gente volta mesmo. É um caminho de volta que a gente faz. Ok, existiram essas dores que fizeram a mulher se desconectar. Esse homem aprendeu com o pai que ele tem que trair, que ele, né, que ele tem que ser macho. Mas, cara, não foi pra isso que Deus fez a gente. É pra gente cuidar um dos outros, é pra gente construir família, é pra gente se amar, é pra gente se respeitar, é pra mulher ser mulher, é pro homem ser homem. Cada um tem o seu papel. A energia masculina, ela tem a sua característica que é mais presente no homem, que é da ação, do movimento, do prover. A energia feminina tem mais a característica da mulher, que é o cuidar, o nutrir. O homem é o espermatozoide. Puf! A mulher é o quê? É o óvulo. Cuidar, nutrir, 9 meses. Para que a vida possa existir. Então, essa energia feminina e masculina é o poder do impulso, que é do homem, e o do cuidar, que é da mulher. Só que, como a mulher tá muito no masculino, quem que tá cuidando hoje das Sim. famílias, das empresas? Por isso que tudo acaba rápido. O mundo hoje, a gente abre qualquer coisa, qualquer negócio, qualquer casamento, só que acaba muito rápido, porque a mulher tá desconectada do feminino. Normalmente era a mulher que sempre dava essa sustentação maior por um tempo maior, né? É só você olhar a gestação, são 9 meses. O que o homem faz em segundos para a vida existir, a mulher precisa de 9 meses para a vida existir, mais o parto. Então, é desse jeito que Deus fez. Só que a gente tá desconectado e precisa. Só que tá crescendo, sabe, Cid? Nesses movimentos de cura do homem também, da mulher voltada à cura do que a gente chama, né, dentro desse contexto, do sagrado feminino. Então, isso que eu ia te perguntar, você acha que chegou um momento que elas e eles começaram a enxergar que não vale a pena esse abandono do papel do homem e da mulher já? Ou ainda tem muito poço ainda para cair? Tem muito. O capim é alto. Igual o Bruno fala, o capim é alto, mas o facão é grande. Falta muito, Cidinha. A gente tá muito longe ainda. É só quem tá... é só quem está... Quem tem um mínimo de autoconhecimento, de terapia, de
É Sim. autoconhecimento que consegue ter essa visão, porque até então a gente está muito acostumado. Se você está acostumado a ver na sua casa a mulher, você viu, o que que você viu na sua infância? Você vive o que você viu na sua infância, até que você pare para olhar e ressignificar. Então as pessoas estão vivendo, reproduzindo histórias exatamente como elas viram, ou totalmente oposto, porque a nossa tendência ou é repetir igualzinho ou é falar isso eu não quero pra mim, ela vai pro oposto. Só que não é uma coisa saudável também, porque ela foge daquilo. É igual um elástico, quanto mais você puxa, uma hora É, volta. as duas coisas são ruins, As né? duas são Se ruins. você vai pro oposto, é muito provável de dar ruim, porque você não conhece. E se você for pro igual. E isso é muito legal. A minha terapeuta, ela falava isso pra mim. Falou, Sidney, você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você acha que você é bom, porque o bom excesso se torna ruim. Então, quando você vou falar assim, não, quais são as suas características? Quais são o que você acha que você Suas suas qualidades. qualidades, né? Uma entrevista de emprego, fala assim, os seus maiores defeitos, a minha maior qualidade é ser perfeccionista, né? Porque eu sou muito perfeccionista. O perfeccionismo, quando passa do normal, começa procrastinador, traz uma série de defeitos que falam, cuidado, porque quando passa, começa a A dar gente dá ruim. dá o exemplo do um holofote, né? Essa luz, por exemplo, que tem essa função maravilhosa de iluminar, né? De trazer. Agora, você imagina se entrar um holofote gigante aqui nessa sala. Cega. Então, a qualidade em excesso, ela perde a função dela. Ela se transforma numa sombra, ofusca. Então, é total, a gente tem que tomar cuidado. Gente, mas eu fico me perguntando, diante de tudo isso, você foi capaz, Cid, de navegar por todos os cursos que eu dou com as suas perguntas. Porque são assuntos muito diferentes, são Uhum. técnicas diferentes. Autoestima são técnicas, inteligência emocional são outras, e esse equilíbrio do feminino e masculino são outras. E tanto que eu dava tudo isso num curso só, agora eu separei. Porque é Sim. tão profundo, mas você conseguiu navegar por todos. Achei muito legal, viu? Tá Tá vendo? excelente. Acho que eu fiz o curso escondido. Pois é. Mas eu fico me perguntando diante disso tudo, como um ser humano vive sem autoconhecimento? Porque se a gente eu com autoconhecimento, minha vida já é uma loucura, um caos, eu tenho um monte de desafio, imagina quem não tem. Mas eu acredito que o mundo e as pessoas estão mudando nesse sentido. É porque estão ficando muito doentes. É, 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 as doenças emocionais, elas vieram e você vê muito as empresas preocupadas com isso, né? Porque acaba afetando totalmente. a- toda a parte de produção, produtividade, enfim. Fora as pessoas que pegam as licenças, né? Afastamento, turnover, tá absurdo. Agora me fala uma coisa, Bruna. Dessas mulheres que você recebe no seu curso, independente deles, qual é a característica que você consegue perceber que é a mais difícil de você dar aquela quebrada, assim, sabe? É o perfeccionismo. É a cobrança por A ser perfeito. autocobrança, o medo de errar, querer ser suficiente. E também a questão da autossuficiência, que aí tá relacionado com o que a gente acabou de falar dessa questão do homem e da mulher. A mulher, em busca dessa independência, ela se tornou autossuficiente. Então, ela carrega o mundo nas costas, ela não precisa de ninguém. E voltar para esse lugar onde eu preciso pedir a opinião do meu marido, ainda que eu saiba resolver sozinha. Eu posso, delegar, é uma questão que eu passo atualmente. Eu posso delegar um trabalho que eu posso fazer. Eu sei que eu posso fazer, mas eu preciso delegar. É uma grande dificuldade. Porque normalmente essa mulher que se tornou autossuficiente, ela carrega dores do tipo assim, confiei e a pessoa não fez o que eu precisava. Então são dores, são Uhum. feridas de traição. Traição, tipo, deixei na mão de um funcionário uma coisa, e quando eu fui ver, ele não tinha feito nada daquilo. Aquilo ali vai gerando o quê? Uma falta de confiança no ser humano. Se você viu na sua família, então, seu pai traindo sua mãe traindo seu pai, você tem a ferida mais profunda ainda. E aí você vai se tornando mais autossuficiente ainda, mais sozinho. E isso pode te levar a uma solidão ou a uma depressão. Assim como a procrastinação, que as pessoas falam, hoje virou moda, falar, ai, porque eu procrastino. Gente, do céu, me dá um nervoso. Por quê? Porque é muito perigoso. Falar que você procrastina, sei lá, é igual você falar que você tá usando droga.
Sabe por quê? Porque a procrastinação pode levar uma pessoa ao suicídio. Porque ela é uma pessoa que para de realizar, que para de fazer, que para de sonhar, que para de ter resultado na vida, que deprime e pode tirar a própria vida. Então, assim, a gente tem que olhar, parar de normalizar o perfeccionismo. Muitas mulheres procrastinam, homens também, porque Uhum. são perfeccionistas. E isso tem uma consequência muito séria que virou uma modinha a gente falar hoje sobre isso. E não tem que ser tratado de uma forma muito séria, porque é perigoso. Né? Então, acho que as maiores dificuldades são essas, essa autossuficiência, né, da gente delegar, da gente confiar, voltar a confiar nas pessoas, ainda que elas não façam as coisas do jeito que a gente quer, que é muito difícil, né? Afinal, não é a gente, né? É, gente. E Não é a outra, o nosso jeito não é o gente. único Não é. certo. Não é o nosso jeito, mas pode ser certo do jeito do outro. Por que não? Só Sim. que é um treino, cara. É um treino. E a questão acho que é isso. Essas duas coisas são as mais Mais difíceis. difíceis. Aí, eu tô com esse livro aqui, ó. Mulheres que se amam. Tá aqui pro pessoal ver. Como é a história desse livro? Como que surgiu e como que é? Conta pra gente um pouquinho. Então, esse livro, ele é a materialização do nosso movimento, né? A gente hoje tem um movimento. Então, são todas essas mulheres, são 30 mulheres que escreveram esse livro. Eu escrevi o prefácio dele. São todas minhas alunas, são todas mulheres que aplicam o nosso, não gosto de Nossa, chamar de meu, né? tá. Que aplicam esse método que Deus inspirou a gente. E são mulheres que já sofreram muito com baixa autoestima, em todas as áreas da vida, mas são mulheres que encontraram um caminho de cura e hoje ajudam outras mulheres que ainda sofrem com isso. Então, mulheres que se amam ao movimento, que tá aí ao redor do mundo, onde a gente ensina as mulheres que estão sofrendo como, né, curar essas questões de falta de autoconfiança e de falta de autoestima. E a gente já tá com a segunda edição, que vai ser lançada esse ano. E onde que o pessoal pode encontrar? Encontra nas livrarias? Tem algum lugar Não, pode específico? encontrar no meu Instagram, tem esse livro. Ah, tá, legal. A gente vai divulgar seus contatos depois lá. Lá Consegue vocês acham. chegar. Porque a gente não colocou em livraria, tem tantas questões burocráticas, né? E como são muitas autoras, cada uma, então a gente leva nos nossos eventos, Uhum. né? Nos nossos treinamentos, nas nossas redes sociais, vocês podem encontrar também. Ah, legal. Bruna, assim, a gente já deu para entender que é um curso que tem um embasamento muito legal, seja pela experiência, seja pelo estudo, pelo compartilhamento. Mas assim, aquela mulher ou aquele marido que quer dar um apoio para sua mulher, para sua namorada, enfim, alguém que está ao seu redor do sexo feminino, o que você traria de algo que pudesse compartilhar para essas mulheres, essas pessoas, que já pudesse plantar uma sementinha ali de transformação? Muito legal. A gente tem um mantra, né, dentro desse movimento, que é uma frase que até muitas alunas acabaram até tatuando, né? Que é a grande virada, né? O Tony Robbins, ele tem uma frase que ele diz que não são as nossas condições, mas são as nossas decisões que determinam a nossa vida. Né? São as nossas escolhas que determinam a nossa vida. Eu acredito muito que a gente que escolhe se a gente vai ter um dia bom, um dia ruim, a gente escolhe se a gente vai ser uma pessoa amável ou não, se a gente vai ter sucesso ou não. Quando eu tenho um sonho, eu que escolho se eu vou conquistar esse sonho ou não, se ele vai dar certo ou não. Depende do que eu acredito. Então, diante disso, a gente tem uma frase que é uma frase que a gente diz todos os dias, que é: eu escolho me amar e confiar em mim. Porque todos os dias a gente acorda e a gente tem 1 milhão de motivos, sejam eles da nossa infância, que a gente carrega do dia a dia nas redes sociais para acreditar que a gente não é capaz, que a gente não é boa o suficiente. Isso serve para os homens também. A gente tem 1 milhão de razões para acreditar que não somos bons o suficiente, que sempre tem pessoas melhores do que eu e que eu não sou capaz de realizar os meus sonhos, por mais que eu sonhe que eles venham do fundo do meu coração. Então, apesar disso tudo, quando você diz pra você todo dia de manhã, e aí eu deixo essa tarefa, escreve no espelho, bota um post-it ou escreve de batom: eu escolho me amar e confiar em mim. Ou, né, se o seu problema não é com amor próprio, mas é de autoconfiança, escreve: eu escolho me sentir capaz.
Eu escolho terminar tudo que eu começo. Começar a fazer essas escolhas de forma consciente. Por quê? Se você fizer isso todos os dias, no seu dia a dia, quando você estiver pensando em procrastinar, vai vir a frase. É uma Uhum. construção de caminho neural mesmo, né? É todo dia você dizer pra mim, eu acredito em mim, eu sou capaz, eu me amo. De tanto você, porque tem duas formas, né, tem duas formas da nossa mente causar uma transformação. Ou através da repetição, ou através do forte impacto emocional. Alguma situação que tem um impacto muito grande gera uma... Então, a ideia é que através da repetição dessas frases, você comece a agir como uma mulher que se ama e uma mulher confiante. Tem mulheres que só de fazer esse exercício que eu tô passando, elas nem passam pelo método inteiro, pelo curso, mas só de fazer isso, já recebi muitos relatos de mulheres que pararam de usar a droga, porque quando ela ia usar, vinha a frase, eu escolho me amar. E aí algo dentro dela dizia, já não é mais compatível essa atitude com esse Uhum. pensamento. Mulheres que curaram relacionamento, que saíram de relacionamentos abusivos, que pararam de stalkear a vida de marido, que pararam de procrastinar só pelo fato de todos os dias dizer essas frases para elas. Porque elas escolheram que elas vão dar certo, elas escolheram que elas se amam, então elas não aceitam mais certos tipos de coisas, nem delas e nem de fora. Então, é a dica que eu deixo, assim, de ouro. Que você que tem os homens assistindo, já escreve lá no espelho da sua esposa, bota um post-it, você é capaz, você é maravilhosa, você é amada. Porque a gente tem muitas outras vozes que são silenciosas. E se a gente não colocar nada positivo no lugar delas, elas sempre vão prevalecer. E a sua mulher vai te agradecer. Vou escrever lá. Escreve, viu, Caio? Você também, Rafael. Já escreve lá, coloca no espelhinho. Depois eu vou perguntar para as respectivas se elas estão lendo lá porque vocês escreveram, tá bom? É. Bruna, e me fala agora então, quem quer conhecer um pouquinho mais dos cursos que você oferece? Você voltou a fazer os cursos presenciais. Voltei, graças a O Deus. online existe ainda? Existe. Todos os meus cursos têm online, com exceção do Retiro Essência, que ele é um retiro que vai ter esse mês agora, no final de setembro, aqui em Mariporã. Mas todos os outros existem online e presenciais. Todos. E como que o pessoal vai conhecer mais da Sim, Bruna, do curso, da metodologia, legal. Nas minhas redes sociais, né? Principalmente o Instagram é o que principal, é @Bruna Legnaioli. a gente vai escrever É. aqui. Caio, você é responsável por pegar e decifrar e Bruna colocar. Legnaioli. Lá tem tudo, né? Vocês vão poder conhecer mais um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho dos cursos, ou se falar, não quero fazer curso, mas quero aprender, eu passo muitas dicas diárias também. Eu vivo, né? Eu respiro isso, então tudo que eu vivencio e que eu passo nesse processo eu compartilho também com o pessoal. E lá tem tudo. Legal. Vamos lá. Ó, a gente aqui, como é o backstage, aqui o backstage tem voz. Sim. Também, eu já gravei muito podcast, muita coisa, e eu ficava lá, "Ai, se eu tivesse a oportunidade de perguntar isso. Então aqui a gente abre. Ah, que legal. Isso eu vou abrir, Caio, Rafa. Que Tem alguma legal. coisinha que vocês ouviram aí que vocês têm dúvida e quer perguntar pra Bruna? Pessoas que guardam muitas emoções, às vezes rancor, tristeza, tendem Adoecer. fisicamente mesmo. Totalmente. Tem vários estudos que comprovam que as causas das doenças físicas, elas começam no emocional. Então, muitas pessoas encontram nas doenças uma forma de expressar as emoções e também de ser amado, de ser cuidado. Pessoa que só cuida, cuida, só serve. A única forma dessa pessoa encontrar de ser cuidada é através de uma doença. Então, tem muitas nessa situação. Tem que botar pra fora. Grita, chora. Tem que botar a data pra acabar só. Vai chorar, tá? Eu vou chorar um dia inteiro aqui, comer um pote de Nutella com sorvete, mas amanhã eu tô de volta. Mas é muito importante colocar pra fora. Porque não só doença física, mas emocional, mental também, né? Colocar pra fora que você fala o quê? É terapia? O que é? É chorar. Aí você pode fazer através de terapia, pode ser através de um curso, mas é chorar. Se é raiva, você tem que gritar, você tem que socar o travesseiro. É botar pra fora mesmo. Extravasar, é a catarse, sabe? Às vezes, botar pra fora, de repente é algo que você gostaria de ter falado pro seu pai e você não pôde falar. Por que que você foi embora? Por que que você me batia tanto?
chorar, deixar, né? Uma das formas da gente fazer isso, eu sempre falo assim, esquece. Pra gente sobreviver a toda essa questão emocional, a gente tem que dar significados. E a gente tem que enfiar algumas histórias embaixo do tapete. Essa é a verdade. E a gente cresce, a gente tem para sobreviver. Só que o convite que eu faço para você botar para fora é você deixar esse adulto que você precisou crescer e realmente voltar lá naquela criança. O que ela sentiu de verdade quando o pai foi embora, quando o pai batia na mãe, quando a mãe exigia tanto, cobrava, quando alguém partiu. E aí colocar essa emoção para fora. Isso você pode fazer no seu quarto, num treinamento, numa terapia. Aí depende muito do seu processo. Muitas pessoas não conseguem fazer isso sozinha. E é bem isso mesmo que você falou, né? A dor emocional, ela vai trazer uma consequência física. Total. E o desabafo dessa dor emocional também tem que ser físico, né? É o chorar. Aham, É o chorar, exatamente. é o socar, é o falar com alguém, é o desabafar. Até E o tem que ser físico. amor, falar que ama. Cara, quanto tempo a gente não fala que ama pra nossa mãe, pro nosso pai, pra Porque fala que sentimento é ação, né? Total. Gente, eu tô trabalhando com uma pessoa que ela falou, um dia ela falou assim, ai, Bruna, eu sou tão grata a você, eu escrevi uma carta pra você. Eu vou deixar lá na sua mesa, tá? Falei, tá. E nada da carta chegar. E eu esqueci, tal, tal, tal. Aí um dia, cadê minha carta? Era uma carta que ela tava expressando o amor e a gratidão dela, ela tinha vergonha. Ela, ai, Bruna... Aí sabe o que ela fez? Um dia que eu fui viajar, ela veio aqui, deixou a carta e foi embora. Então eu recebi essa carta no dia que ela não estava aqui. Porque a vergonha que a gente tem que expressar até as emoções boas. Não é só o medo, que a gente muitas vezes finge que é forte, que é poderoso, mas lá no fundo, aquela insegurança, aquele medo. Não é só as negativas, entende? As positivas também. Então, também outras, né? Assim, para fechar com chave de ouro, diga para as pessoas, sabe? Sai desse podcast aqui, vai procurar alguém que você ama, que você é grato, e fala para essa pessoa: eu te amo, meu, obrigado, você é especial para mim. Porque no final de tudo, tudo que a gente busca, de tudo que a gente falou aqui hoje, o que o ser humano quer e precisa é ser amado. Não é ser aceito, não é ser reconhecido. Isso aí é consequência do amor, mas a maior, né, tá escrito os 2 maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. O amor é a base de tudo. Obrigado, Bruno. Ai, Muito adorei. obrigado por você ter vindo aqui, ter aceitado. Obrigada. E, assim, não sei, você quer falar mais alguma coisa? Porque você fechou maravilhosamente bem. Acho que é isso. Eu que agradeço. Foi muito, olha, nunca participei de um podcast, assim, de um bate-papo onde a pessoa conseguiu navegar por tudo que eu faço, de verdade. Foi, assim, excelente, adorei. Obrigada pelo Obrigado convite, pela mesmo. oportunidade de eu vir aqui compartilhar minha história, meu trabalho, gratidão. E obrigada a vocês também que assistiram e aos meninos aí do backstage também. Pessoal, demais, né? Não falei pra vocês? Então, compartilhem. Se você ama uma pessoa, compartilhe. Se você ainda não ama, aproveita, muda a chave. Muda a chave. Obrigado mais uma vez por vocês terem ficado aqui com a gente. Fiquem antenados que logo mais sai mais um episódio de O Backstage.